Meus irmãos, eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus. Não sei se este texto que vou compartilhar nesta noite é bem uma pregação, não sei se é bem uma reflexão, mas é algo que Deus tem falado à minha alma, ao meu coração, e espero que nesta noite esse texto possa falar a todos nós. Não sei quantos lembram do filme, aquele filme quando a mulher se colocava na frente do espelho e dizia: espelho, espelho meu, existe alguém mais linda, mais bonita do que eu? E aí o espelho falava. A mensagem que eu quero trazer hoje à noite não é espelho, espelho meu, mas é espinho, espinho meu. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 12, aliás, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 10. 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 7 a 10. Diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Espinho, espinho meu. Olhando para esse texto da palavra de Deus, eu comecei a perceber que todos nós temos um espinho. Temos um espinho na carne. Eu não sei qual é o seu espinho, mas eu descobri que eu tenho espinho. E esses dias eu comecei a pensar sobre espinho. Um dia deste eu levei uma espinhada. Um espinho entrou um espinho de carrapicho, pequeno. Entrou no meu dedo. Eu tentei tirá-lo. E quanto mais eu tentava tirar, parece que aí piorava. E deixei o lugar muito sensível. E eu tive que decidir deixar o espinho lá. Porque quanto mais eu mexia, pior ficava. E eu fiquei pensando sobre espinhos. Me deparo então com esse texto da palavra de Deus que fala de espinhos. O apóstolo Paulo diz que ele tinha um espinho. O espinho na carne. E o texto então diz que esse espinho foi-lhe dado a fim de que ele não se ensoberbecesse. E ele orou a Deus por 3 vezes para que o Senhor tirasse esse espinho, mas o Senhor apenas disse para ele: a minha graça te basta. Paulo diz: de boa vontade, então me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas perseguições, nas minhas angústias, nas injúrias.
E Paulo então teve que conviver com seus espinhos, ou com o seu espinho. Eu não sei se você é capaz de identificar algum espinho na sua vida. Um espinho antigo, um espinho recente. Agora, irmãos, pior do que ter um espinho na carne é ser um espinho. E uma coisa que eu aprendi, é melhor a gente ter um espinho na carne do que a gente ser um espinho. Porque tem gente que é um espinho. Paulo tinha um espinho na carne. Ele não era um espinho. Mas infelizmente, tem gente que é espinho. Às vezes a gente olha pessoas que é um espinho, onde chega perfura, onde chega maltrata, não é? Tem gente que é espinho. E tem outros que têm um espinho. Paulo tinha um espinho. Espinho, espinho meu. Você tem um espinho? Será que nós temos espinhos? O que vem a ser esse espinho? Quem sabe é aquele problema que nunca é resolvido, que se tornou um espinho na sua vida. Aquela dor que nunca passou, que é um espinho. Aquela situação que você não consegue superar, lidar com ela, e que se tornou um espinho. E de repente nós temos espinhos. Agora, irmãos, quando nós lemos então esse texto da palavra de Deus, e eu estava me lembrando de uma canção do Logos que diz assim: Senhor, eu não entendo espinhos. Talvez a gente não entenda os espinhos, mas o que é interessante é que Paulo entendeu. O que Paulo entendeu sobre os espinhos. E quando ele escreve aqui sobre o espinho na carne, o que é que ele entendeu? E nós precisamos entender espinhos. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre espinhos: espinho é uma mensagem divina. Primeira coisa que Paulo entendeu é que espinho é uma mensagem divina. O texto começa dizendo: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Paulo entendeu que aquele espinho na sua carne era uma mensagem divina. Qual era a mensagem divina? O que Deus estava dizendo com aquele espinho? Deus estava dizendo: eu não te fiz para ser soberbo, eu não te fiz para ser um Lúcifer, eu não te fiz para ser um diabo, eu não te fiz para ser um maligno. Eu vou colocar esse espinho na sua vida para que você não se ensoberbeça. Porque Satanás lá na eternidade se ensoberbeceu e perdeu a bênção de viver no céu, de viver com Deus. E Deus aqui, meus irmãos, traz uma mensagem. Paulo entendeu que espinho é uma mensagem divina. Será que nós já entendemos isso? Que os espinhos que vêm à nossa vida é uma mensagem, que tem uma mensagem para a nossa vida. Pouquíssimas pessoas entendem que espinho é uma mensagem divina, traz uma mensagem para nós. Geralmente, quando as pessoas estão vivendo ou passando por algum tipo de espinho na sua vida, elas não conseguem entender que ali tem uma mensagem. Espinho traz uma mensagem divina. Qual foi a mensagem? Paulo entendeu: para que eu não me ensoberbecesse. Ele entendeu que espinho trazia para ele uma mensagem divina.
Às vezes Deus começa a nos abençoar. Deus começa a fazer a gente próspero. Deus começa a ampliar nossa vida. Deus começa a alargar nossas fronteiras. E de repente, queridos, é necessário um espinho na nossa vida para a gente não se gloriar, para a gente não se ensoberbecer, porque basta os soberbos que já tem nesse mundo. Você já entendeu que os espinhos da sua vida têm uma mensagem? Quando aqueles assaltantes foram lá em casa, eu fiquei pensando qual era a mensagem. Ali foi um momento espinhoso. Espinho é uma mensagem divina. Segundo, espinho é uma permissão divina. O texto diz assim, o versículo 7, parte B: foi-me posto um espinho na carne. Foi-me posto um espinho na carne. Nada acontece na vida dos de Deus, dos bem-aventurados, dos eleitos, sem que haja uma permissão de Deus. Deus permitiu aquele espinho na carne de Paulo. Nós precisamos entender a permissão de Deus. Mas Paulo era ungido de Deus, Paulo era um homem abençoado, Paulo vivia para Deus, Paulo pregava o evangelho, mas Deus disse: pois você vai ter um espinho, eu vou permitir que um espinho seja colocado na tua carne. Deus permitiu aquele espinho. Nenhuma coisa acontecerá na vida de alguém sem que haja uma vontade diretiva ou permissiva de Deus. E esse espinho foi permitido por Deus. O grande problema, irmãos, é que quando os espinhos vêm na nossa vida, nós começamos a murmurar, a blasfemar, a nos afastar de Deus. Nós não entendemos espinhos. E se Deus permitiu, é para nos abençoar, é para o nosso próprio bem. Quando nós olhamos para esse texto, esse espinho na vida de Paulo foi uma bênção. Espinhos que Deus permite na nossa vida pode ser uma bênção. O problema é que nós não entendemos espinhos. Espinho é uma mensagem divina, mas espinho é uma permissão divina. Paulo começa a entender. E Deus é que tinha permitido. Terceiro, espinho é uma dádiva divina. O texto diz assim, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Satanás mandou um mensageiro para esbofetear Paulo. Mas aqui foi uma dádiva de Deus, esse espinho. Foi Deus que deu, não foi Satanás, foi Deus. Agora, Deus se utilizou da índole, do caráter, da personalidade maligna, para cumprir aquilo que Ele queria. E Satanás então vai e manda o mensageiro dele esbofetear Paulo. E a ideia da palavra esbofetear é bater, 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 esbofetear, bater várias vezes.
E a gente pensa um mensageiro de Satanás que podia, Paulo dizer assim, eu te repreendo em nome de Jesus, e ele cair, e isso não aconteceu. A gente vê Paulo em outras ocasiões repreendendo os demônios, curando enfermos, mas nesse caso aqui o texto diz que um mensageiro de Satanás vem esbofetear Paulo, e Paulo não pode fazer absolutamente nada. Sabe por quê? Porque este espinho era uma dádiva divina. Há um ditado popular que diz, quando Deus marca um, é para não perdê-lo de vista. Às vezes esse espinho é para nos frear. Esse espinho é para nos controlar. Deus conhece o nosso caráter, Deus conhece a nossa natureza, como a nossa natureza, irmãos, é inclinada para o mal, para a arrogância, para a soberba. E às vezes esse espinho tem que vir como dádiva de Deus, como presente de Deus para a nossa vida, para nos frear, para nos controlar, para nos sustentar. Se eu estivesse pregando em outra denominação, ninguém ouviria esta mensagem. Eu estou dizendo espinho como dádiva divina. Mas graças a Deus que eu estou pregando na terceira igreja presbiteriana. Que tem maturidade para ouvir esta palavra e entender que espinho na carne é uma dádiva divina. E Paulo entende isso. Quarto lugar, irmãos. O que Paulo entendeu naquele espinho na carne é que aquele espinho era um propósito divino. Olha como é que termina o versículo 7. O versículo 7 termina, diz assim, a fim. A fim significa o quê? Propósito. Qual é o objetivo desse espinho? A fim de que não me exalte. Há um propósito de Deus. Eu quero Paulo humilde. Eu quero um Paulo submisso. Eu quero um Paulo amável. E não Paulo que se exalte. Aquele espinho tinha um propósito. Fazer com que Paulo não se exaltasse. E o texto parece uma redundância, porque no começo ele diz, para que não me ensoberbecesse. E no final diz, a fim de que não me exalte. Paulo entende o propósito daquele espinho. Deus quer permanecer, fazer com que Paulo permaneça servo, humilde. E por que Deus faz isso? O apóstolo Paulo então descreve nos versos anteriores que ele chegou aí ao terceiro céu. Ele diz, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, mas ele chegou aí ao paraíso. Estando nessa terra, Deus o levou até o terceiro céu, viu coisas tão maravilhosas e inefáveis que não era nem lícitas divulgar, não era digna de serem reveladas. Paulo, na grandeza destas revelações e dessas manifestações de Deus, ele poderia se ensoberbecer, ele poderia se exaltar, e Deus está dizendo, eu quero que diante de tudo isso, você permaneça humilde, sensato, servo, eu quero que você permaneça um homem de Deus. Irmãos, é muito fácil nesta vida, nessa existência, nos tornarmos satânicos, malignos, diabólicos. Quando nós começamos a experimentar as proezas de Deus, as revelações de Deus, as maravilhas de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus, quando nós começamos a experimentar isso, é muito fácil dar um pulo para o satanismo, é muito fácil dar um pulo para o diabolismo.
E Deus estava dizendo para Paulo: não quero que você se torne um Lúcifer. Vou colocar um espinho em você. O espinho regulador. Às vezes o espinho vem, irmãos, exatamente porque Deus está dando uma regulada em nós. Agora, pouquíssimas pessoas conseguem entender isso. Pouquíssimas pessoas entenderam a mensagem, entenderam que era permissão, que era dádiva, que era propósito de Deus. No geral, as pessoas se revoltam, blasfemam, murmuram, se afastam, porque não conseguiram entender espinhos. Você já conseguiu entender? Os irmãos já viram o garra? Eu estou, nesses últimos dias, usando uma luva aqui para proteger esse dedo. Embaixo da minha unha tem um pequeno caroço, que é chamado de tumor glônico, que tem me perturbado. Isso tem sido um espinho. O que será que eu posso aprender com isso? O que é que eu consigo entender? As dificuldades vêm na sua casa, os problemas vêm na sua vida, de repente você perde o emprego, de repente algo acontece na sua vida de maneira inexplicável, e isso pode se traduzir como espinho. E você precisa entender. Se você não conseguir entender espinhos, sabe o que vai acontecer? Vai viver com uma insensatez para o resto da vida. Vai viver como um insensato, como um tolo. E eu digo, irmãos, porque muitas vezes eu visito irmãos que se afastaram, e eu chego lá para orar, para dar uma palavra, e aquela pessoa, a gente explica, a gente conversa, o que está acontecendo, a pessoa não conseguiu entender aquele espinho na sua vida. Não conseguiu entender. Precisamos entender o espinho. Para os mais novos que não ouviram algo que eu falei algum tempo atrás. Domingos Douglas, cantor evangélico, tinha terminado de cantar um final de semana numa igreja. Estava se deslocando para a rodoviária para pegar o ônibus. No trajeto, um prego furou o pneu do carro dele, do carro que o levava. Enquanto eles trocaram, o tempo passou, foi o suficiente para que o ônibus saísse. Dá para entender? Ele teve que pegar outro ônibus. O primeiro ônibus que saiu, que era o que ele iria, virou. E quase todos morreram naquele ônibus. Ele foi poupado por causa de um prego que furou o pneu do carro. Espinho providencial, prego providencial. No primeiro momento a gente às vezes fica chateado, indignado, mas a gente deveria parar e pensar: esse espinho veio na minha vida por quê, Senhor? O que é que eu posso entender? Faça essas perguntas: qual é a mensagem? Porque o Senhor permitiu isso? Isso é uma dádiva do Senhor? Isso tem um propósito? Faça essas perguntas. E aí você entenderá os espinhos. Mas, irmãos, tem uma outra questão nesse texto. O que os espinhos nos ensinam?
que os espinhos nos ensinam? Eu acho interessante, Paulo, ao falar do espinho, no versículo 8, ele diz assim: por causa disto. O que o espinho nos ensina? Primeiro, espinho produz incômodo. Espinho produz incômodo. Ou não? Todo espinho incomoda. Aquele espinho ali, incomodando. E a gente fica pensando, como eu posso lidar com esse espinho? Eu quero tirar esse espinho. E você quer tomar alguma atitude. Espinho produz incômodo. Segundo, espinho traz desafios. O texto diz que Paulo por 3 vezes orou ao Senhor e disse: Senhor, tira esse espinho da minha vida. Espinho produz incômodo, mas espinho traz desafio. Aquele espinho estava desafiando Paulo. E Paulo vai a Deus, e vai à presença de Deus. Você já observou, irmãos, que às vezes são espinhos que nos levam aos pés de Deus, são espinhos que nos levam à oração. Tem irmão que está tranquilo na família, ganhando dinheiro, aí de repente um espinho chega na sua casa, aí ele corre aos pés de Deus, porque espinho traz desafio. Paulo orou 3 vezes, foi aos pés de Deus, foi buscar ao Senhor. Espinho, além de produzir incômodo, traz desafios. Já aprendeu isso? Eu tenho dito, irmãos, vamos orar, venha para o culto de oração, venha para o culto de oração. Quem sabe Deus esteja prestes a mandar alguns espinhos para alguns irmãos, para eles se sentirem incomodados, porque tem irmãos no ninho, no conforto, e não dão um passo para um momento de oração, para uma busca a Deus, e aí precisa vir o espinho para produzir incômodo, para ele saber que tem que orar, que tem que buscar a Deus. Ele está desafiado. O que os espinhos nos ensinam? Primeiro, espinho produz incômodo, tira o conforto. Tem irmãos que tem que sair do conforto, tem irmão que está no conforto, precisa sair, só espinho. Você sabe que essa é a estratégia da águia. A águia, quando ela faz o ninho, ela enche o ninho de plumagem, ali ela põe os ovos, aí os ovos são gerados, nascem os filhotes, eles estão no conforto. Quando chega a época de voar, ninguém convence. A águia pode chegar lá e dizer: está na hora de voar. Eles não voam, eles estão ali. Que está tão bonzinho, o conforto do ninho. Aí a águia começa a tirar o conforto do ninho e ficar só os espinhos. Ela faz um ninho de espinhos, porque ela sabe que se deixar eles naquele conforto, vão ficar eternas águias sem voar, sem caçar. Então ela arranca a plumagem dali, o conforto, que é para gerar incômodo, a fim de que eles possam sair e aprender a voar. Tem crente que nunca voa porque não tem espinho, mas no dia que os espinhos vierem, que produzirem incômodo, ele vai começar a voar na vida. Ele vai começar a crescer, vai começar a amadurecer. Espinho, irmãos, traz incômodo, mas espinho traz desafio para nós. Coisa aperta, fica difícil. Paulo foi orar. Terceiro, irmãos, espinho gera compreensão. Paulo foi orar e orou uma vez: Senhor, estou sofrendo demais, meu Deus, esses espinhos, Senhor. Orou. Nada. Ora uma terceira vez. Ora, nada. Ora 3 vezes. Aí sabe o que Deus diz para Paulo?
a minha graça te basta. Sabe qual é a lição que a gente aprende, irmão, sobre espinho? Espinho gera compreensão. Que Paulo compreendeu. O que Deus fez Paulo compreender ali é que o que ele precisava era de graça. Irmãos, às vezes a gente pensa que a gente não precisa de espinho, que a gente não precisa dessas coisas, mas Deus está dizendo: Paulo, eu quero que você compreenda a minha graça é que te basta. Porque tem gente que acha que pode viver sem a graça. Paulo compreendeu. E o que mais a gente precisa nesta vida, irmãos, infelizmente, nós estamos numa geração que ainda não compreendeu isso, que ainda não compreendeu que o que é suficiente para nós, o que nós precisamos nesta vida é da graça de Deus. Irmãos, nesta vida teremos espinhos no trabalho, teremos espinhos na igreja, teremos espinhos na vida, teremos espinhos na família. Quem aqui pode levantar e dizer: não tem um espinho na minha família? Temos espinhos na nossa família, mas nós temos que entender, meus irmãos, esta lição para a nossa vida. Nós precisamos entender e compreender que o que nós precisamos nesta vida é de graça de Deus, porque com graça a gente supera os espinhos, a gente suplanta os espinhos. Com a graça de Deus a vida continua, a gente toca a vida. Porque tem uns que, se a gente tirar os espinhos deles, eles vão continuar na mesma vida, medíocre, mesquinha, miserável. Então é preferível tirar o espinho, para que haja um derramar de graça. Deixa o espinho lá. Tem algumas pessoas no reino de Deus, na igreja, que têm que ficar com espinho, porque enquanto elas estão com espinho, elas estão servindo, amando, adorando, louvando a Deus. Enquanto está com espinho, a graça se derramando na vida dela. Tirou o espinho, não tem mais tempo para ir para a igreja. Nunca mais eu li a Bíblia. Tirou o espinho. Então o espinho não trouxe para essa pessoa, aquele tempo não foi bom. Porque a pessoa não compreendeu, não aprendeu. Então, às vezes, tem que manter o espinho para que haja compreensão. Paulo compreendeu que o que ele precisava nesta vida era só da graça de Deus. Com a graça de Deus, a gente vai vivendo, superando, enfrentando. Com a graça de Deus, espinho pode permanecer. Agora, espinho sem graça é uma tortura. Agora, espinho com graça é uma bênção, meu irmão. Espinho gerou compreensão em Paulo. Produz incômodo, trouxe desafios, gerou compreensão. Quarto lugar, irmãos, a outra lição, outro ensinamento que tem sobre o espinho. Espinho traz conscientização. O final diz assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na arrogância, na soberba, na vanglória. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Espinho traz conscientização. Nós passamos a nos conscientizar quão frágeis nós somos, quão vulneráveis, quão limitados nós somos, quão sensíveis nós somos. E isso gerou em Paulo. Paulo descobriu como ele era fraco. Às vezes, irmãos, o espinho tem que vir, que é para a gente perceber a nossa fraqueza. E quando nós percebemos a fraqueza, nós conseguimos contemplar a grandeza de Deus. O espinho é necessário para que a gente perceba a nossa fraqueza. Perceber a nossa impotência. Perceber que nós não somos nada. Perceber que se Deus não nos ajudar, a gente não consegue nada. Por isso o espinho às vezes é necessário, exatamente para a gente tomar uma conscientização de quem nós somos.
Aí Paulo se conscientiza de que ele é fraco, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É quando você está fraco que você se quebranta, que você chora. Tem gente, meu irmão, que não chora na oração. Tem gente que não chora na vida, mas o espinho faz você perceber sua fraqueza, sua impotência, e vai chorar aos pés de Deus, e vai se quebrantar, e vai pedir socorro, e vai pedir ajuda. E aí o poder de Deus se manifesta. Espinho traz conscientização. Diga comigo assim: espinho, espinho meu. Só as mulheres. Meus irmãos estão espinhados mesmo. Os homens, espinho, espinho meu. Eu tenho quase certeza, eu tenho quase absoluta certeza que eu estou pregando para você. Dá quase para perceber os irmãos dizendo lá por dentro: eu também tenho espinhos. Não sei se o espinho da sua vida é o seu cônjuge. É o seu pai, sua mãe, seu filho. É um parente, é um cunhado. É uma sogra. É um sogro. Precisamos entender os espinhos. Precisamos aprender sobre os espinhos. E tem uma outra questão. O que os espinhos revelam? O que os espinhos revelam? Primeiro, espinho revela o cuidado de Deus. Deus estava olhando para Paulo. Deus deu tanta coisa na vida de Paulo, tanta bênção, tantas alegrias, tantas vitórias. Mas Deus estava cuidando de Paulo, porque se Deus estava sabendo que se não desse o espinho para Paulo, ele ia se ensoberbecer, ele ia se exaltar. Então o espinho revela o quê? O cuidado de Deus. Quando Deus manda um espinho para a sua vida, é porque Deus está cuidando de você. Amém, irmão? Se Deus mandou um espinho para você, é porque Deus está cuidando de você. Para você não deixar de ser servo, não deixar de ser humilde, para você não ser um maligno, Deus está cuidando de você. Deus está dizendo: eu quero você perto de mim, eu quero você comigo. É o cuidado de Deus, é o zelo de Deus por nós. Espinho revela o cuidado de Deus. Olhe para cá, deixa eu te dizer. Minha natureza, tua natureza, nossa natureza é terrível. Às vezes a gente se enfesa por pouca coisa. Às vezes a gente desiste por pouca coisa. Não é verdade? Quando a gente está assim, se achando, né? Aí tem que vir o espinho que Deus diz: não, eu vou cuidar deles. E às vezes o cuidado de Deus se revela nos espinhos. É o espinhozinho. É claro que nós não gostamos do oponente, do contraditório, mas isso faz parte da vida. Espinho revela o cuidado de Deus. Segundo, irmãos, espinho revela o domínio de Deus. Quem mandou aquele espinho para Paulo não foi o diabo, não foi um homem, foi Deus. Foi o Senhor. O domínio de Deus. Agora Deus
fez com que Satanás usasse o mensageiro dele, o mensageiro vai lá esbofeteia, mas isso está tudo no domínio, no controle de Deus. Nosso Deus é que governa todas as atitudes, todas as coisas. Deus está no governo do mundo e no governo das nossas vidas. Se o espinho veio, é para mostrar que Deus é que domina todas as coisas. E Paulo entendeu isso. O espinho revela o cuidado de Deus, mas o espinho revela o domínio de Deus. Não foi porque Satanás decidiu, irmãos. Satanás disse, pois eu vou fazer. Irmãos, se Satanás fosse decidir tudo nessa vida, você acha que ele já tinha destruído o mundo? Tinha, meu irmão. Mas Deus apenas disse que era para colocar só um espinho, só um. Olha, meu irmão, se fosse vontade de Satanás, ele colocava ali, era um espinheiro completo. Mas só foi um. Você percebeu? Só um. Por quê? Porque está no controle de Deus. Só um, Satanás, só um. Manda o teu mensageiro lá, só um. Deus é que diz quantos espinhos vai chegar na minha vida e na sua vida. Quantos espinhos a gente precisa para aprender a lição? Se só um é suficiente, será apenas um. Eu não sei se alguns precisam de 3, de 4 para poder aprender. Paulo precisou só de um. Não sei quantos nós precisamos. Mas Paulo estava aprendendo que o espinho revela o cuidado de Deus, o domínio de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque foi Paulo que escreveu isso aqui, não foi outro não, foi Paulo. Domínio de Deus. Meu irmão, cada espinho que vem na sua vida está debaixo do domínio e do controle de Deus. Nenhum espinho vai perfurar a sua vida sem que haja uma direção de Deus, se haja o querer de Deus na sua vida. Então, Paulo entendeu esta revelação do alto. A outra coisa que Paulo entendeu também como revelação de Deus, além do cuidado e do domínio de Deus, foi a suficiência de Deus. Sabe o que o texto diz assim? A minha graça. A minha graça. Deus diz, a minha. Não é do outro, não é do anjo, não é de querubim, não é de gente, a minha. Irmãos, Paulo aqui está aprendendo que espinho traz revelação de Deus, revela a suficiência de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, só Deus é suficiente para a nossa vida. Não é dinheiro, não é casa, não bens, nem prosperidade, nada neste mundo é suficiente para nós. Até porque o próprio Jesus disse, quem beber desta água voltará a ter sede. Quem busca dinheiro vai querer mais. Você já viu como estamos num mundo desenfreado? Cada dia as pessoas querem mais. Você acha que um bilionário não quer mais? Um milionário não quer mais? Todo mundo quer mais. Nunca satisfaz. Quem tem uma mansão quer ter outra. Nunca satisfaz. O único que pode nos satisfazer, irmãos, é Deus. O único. Então só Ele é a nossa completude, só Ele é a nossa suficiência, só Ele nos preenche, só Ele nos completa, só Ele. Então somente Ele. Por isso Paulo está entendendo aqui essa revelação de Deus, o cuidado de Deus, o domínio de Deus e a suficiência de Deus. E por último, irmãos, espinhos manifesta o nosso caráter. Você e eu, nós só conhecemos uma pessoa quando os espinhos vêm. O caráter de uma pessoa é revelado quando vêm os espinhos. Se a pessoa vai persistir ou vai desistir. Pode observar, o espinho veio. O espinho veio, cadê a pessoa? Onde é que está? Sumiu, revelou o caráter. O espinho veio, a pessoa continua, persiste, persevera.
Espinho revela caráter, meus irmãos. Espinho manifesta o nosso caráter. E o caráter de Paulo é manifestado quando o espinho vem. Eu quero que vocês olhem comigo para a gente terminar o que diz o versículo 9. A parte final do versículo 9, ele diz assim: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu acho interessante essa palavra, de boa vontade. Tem espinho, mas tenho boa vontade para glorificar a Deus. Tenho espinho, mas continuo adorando. Tenho espinho, mas continuo na dependência de Deus. Veja que o caráter é manifestado pelos espinhos. Quando Deus manda espinhos, é para manifestar o nosso caráter. Você só sabe quem é a pessoa na hora dos espinhos. Na hora que vem os espinhos. Todo mundo é bonzinho sem espinho. Todo mundo é maravilhoso sem espinho. Todo mundo é gente boa sem espinho. Todo mundo é honesto sem espinho. Agora, quando vem os espinhos, espinho manifesta o caráter. E Paulo diz, de boa vontade. Já pensou? Você está com um espinho na carne, de boa vontade de vir para o culto de oração, e vir para a escola dominical, e vir para o culto à noite, e de boa vontade levantar as mãos para o Altíssimo, e de boa vontade orar, e de boa vontade continuar lendo a palavra, ouvindo a palavra, e de boa vontade. Irmãos, espinho revela, manifesta nosso caráter. Veja aí o versículo 10. Pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pelo que sinto o quê? Prazer. Prazer em dizer sou fraco, sou indigno. Tem gente que tem prazer em dizer que é maior, que é melhor. Paulo está dizendo, tenho prazer nas fraquezas, sou um fraco. Paulo é conhecido como o maior teólogo da graça. O homem que escreveu 13 epístolas. E ele diz, sinto prazer na fraqueza. Irmãos, que Deus faça você enriquecer, amém. Mas que você descubra que é fraco. Que Deus te faça próspero, mas que você continue entendendo que você é fraco. Que Deus te use, mas continue sendo fraco. Continue percebendo sua fraqueza. Que Deus abençoe os grupos de louvor da igreja, mas que todo mundo aqui se considere um fraco. E diga, meu Deus, eu tenho prazer nas minhas fraquezas. O caráter de uma pessoa é manifestada pelos espinhos. Como nós reagimos e agimos quando os espinhos aparecem. Tem a enfermidade, a dificuldade financeira, os espinhos começam a aparecer. E eu acho que todo mundo aqui tem um espinho, ou dois, ou três. Alguém tem espinho aqui. E como é que você lida com essa questão? Como é que você está enfrentando esses espinhos? Como? Será que os que não creem em Deus também não têm seus espinhos? Tem, irmãos. Mas ter espinho e ter Deus é diferente. Concluo essa palavra lembrando. Espinho, espinho meu. Tem alguém maior do que Deus? Diga isso comigo.
Espinho, espinho meu, tem alguém maior do que Deus? Espinho, meu irmão, olha para cá. Espinho é pequeno, é ínfimo, grande é o nosso Deus, maior é o que está conosco, maior é aquele que se manifesta em nós. Deus é grandioso. Nós cantamos: quão grande é o meu Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Espinhos, espinho meu. Vamos orar, irmãos. Será que o seu espinho não é o seu temperamento? Qual é o teu espinho? O grande problema, irmãos, é que a gente está muito preocupado com os espinhos dos outros. Nessa noite, olhe para o teu espinho e diga para ele: espinho, espinho meu, não existe ninguém maior do que meu Deus. Você pode até estar me incomodando, me atormentando, me inquietando. Você pode até estar me perturbando, espinho, mas eu tenho Deus. Levante as suas mãos para os céus, vamos orar ao Senhor. Irmãos, este pregador tem espinhos também, meus irmãos. Eu queria pedir o grupo de louvor para estar aqui à frente. Deus, nós reconhecemos que temos espinhos. Espinho na carne. Espinho que maltrata, que dói, que incomoda, que nos desafia. Mas acima de tudo, nós podemos dizer nesta noite que, a despeito dos espinhos desta vida, nós temos Deus, nós temos o Senhor. Vamos cantar de novo: quão grande é o meu Deus.